Então, a história se passa em 2007. Foi, e ainda é, a única experiência paranormal que já tive. Eu trabalhava em uma emissora de TV em uma cidade pequena. Não vou dizer qual, mas você talvez descubra com os detalhes que vou dar. Não dou a mínima se quiser tentar descobrir. Eu trabalhei como operador de controle mestre no turno da noite. Aquela estação era assustadora pra cacete por alguns motivos. Em primeiro lugar, o prédio era velho, caindo aos pedaços, grande parte da área era utilizada para armazenamento, e a área onde estava o transmissor estava em condições absolutamente horríveis. Rachaduras nas paredes, lâmpadas quebradas, fiação exposta, etc. Em retrospecto, provavelmente era muito perigoso. A outra razão pela qual o prédio era tão assustador foi que, em determinado momento da década de 70, ele pegou fogo, e havia rumores de que várias pessoas morreram no incêndio. Nunca fui capaz de confirmar isso, embora tenham me falado nomes específicos dos falecidos. Como a família dona do lugar era um bando de mãos de vaca, em vez de reconstruir todo o prédio depois do acidente, eles mantiveram a parte que ficou de pé e reconstruíram uma nova parte em cima da que sobrou. Quando trabalhei lá, a parte original do prédio estava totalmente condenada e quase caindo. Havia 2 andares do prédio original. Uma sala enorme que costumava ser uma pista de boliche, e uma parte superior que servia inteiramente para armazenamento de arquivos e discos antigos. Agora, eu não sei exatamente por que tinha uma pista de boliche como parte da antiga estação de TV, mas também sei que eles costumavam fazer um show de luta livre local lá também. Acho que as emissoras de TV faziam coisas estranhas nos anos 70? De qualquer forma, esta parte condenada do prédio era a parte mais assustadora. A pista de boliche ficou congelada no tempo, coberta de poeira, com tudo ainda lá. Porra, eu até encontrei cartões de pontuação antigos em cubículos de sapatos quando ia explorar lá à noite nos fins de semana. A pista de boliche ficava completamente sem energia. Não havia luz, exceto a luz do sol que entrava pelas janelas empoeiradas e pelas rachaduras na parede. À noite, uma lanterna era a única luz naquele breu. Era assustador. Os únicos ruídos ouvidos ali eram sons de água pingando. Vale a pena mencionar que era praticamente uma regra não dita entre nós, que ninguém devia entrar ali. As únicas 2 portas de acesso ficavam atrás da recepção e através de uma porta trancada na sala de cópias. Eu tinha uns 18 anos na época, e não dava a mínima, voltava para lá quando estava sozinho ou quando a turma do esqueleto estava trabalhando. Às vezes, eu e algumas pessoas da produção e das notícias voltávamos lá e explorávamos. Como eu disse, o lugar estava congelado no tempo. No andar de cima, junto com os arquivos, encontramos caixas de discos antigos. Tipo discos de música. Michael Jackson e tal, e coisas que poderiam valer algum dinheiro. Havia muitos motivos para levar as pessoas para lá. Então, agora que já dei um pouco de contexto, vamos à experiência. Eu estava trabalhando no turno de encerramento uma noite, como sempre. O procedimento usual era que, à meia-noite, todos, exceto o controle mestre, tinham que dar o fora. A produção, o engenheiro que ficava lá, o pessoal da notícia saíam por volta da meia-noite. Eu geralmente ficava sozinho no prédio até as 2 e 3 da manhã, até a estação desligar. Nessa noite em particular, meu amigo veio até a estação para passar o tempo comigo. Vamos chamá-lo de Dan por conveniência. Tinha uns amigos meus que vinham relaxar lá com bastante frequência. Os amigos gostavam de conferir a estação, e não havia muito para fazer além de matar o tempo. Então, é quase meia-noite, e eu e Dan estamos relaxando assistindo qualquer coisa idiota que estava no ar naquele momento, provavelmente Bones, ou Family Feud, ou algo gay assim. Começo a contar a ele sobre a pista de boliche. Eu exagero algumas coisas sobre como as pessoas que morreram no incêndio assombram aquela área. E decido que podemos ir caçar uns fantasmas. Então decido que é seguro deixar tudo funcionar no automático por um tempo, e saímos da sala de controle e explorar.
Eu levo o Dan ou Dave ou seja lá qual for o nome dele para um passeio pela parte externa do prédio primeiro, mostrando a ele o quão fudido é. Tinham linhas de transmissão subindo até a torre, sustentadas por suportes construídos sobre rochas em ruínas. Havia um adesivo em uma porta que estava trancada na pista de boliche que dizia: "Cuidado com os fios, você pode morrer." Caramba, aquele lugar era uma merda. De qualquer forma, eu dou ao Dan o tour habitual que já fiz para umas 5 pessoas até agora. Geralmente eram vadias, porque as vadias amam ver um homem corajoso em um lugar sinistro. Voltamos lá com lanternas e walkie-talkies, e o tempo todo estamos tentando contatar os espíritos dos falecidos com eles. Ouvindo vozes, interferências, etc. Na verdade, não recebi nada além de estática, mas é uma estação de TV. O que eu esperava? Ficamos lá por provavelmente meia hora e voltamos para a sala de controle para voltarmos a ser preguiçosos. Passa um tempo e um walkie-talkie que eu tinha deixado ligado começou a fazer os barulhos esquisitos. Definitivamente parecia uma voz muito profunda com estática. Não pensei muito nisso porque mais uma vez, era uma estação de TV. Muitos equipamentos e sinais. Fiz piada com isso e tentei conversar com o que ou com quem era. Apertei o botão e falei no microfone perguntando se há alguém lá. Continuei ouvindo algo, mas não entendi nada. Agora, esse conjunto de walkie-talkies emitia aquele som genérico de plim toda vez que você apertava o botão para falar. Depois de alguns minutos tentando falar com o que eu achava que não era nada, o walkie-talkie começou a fazer aquele barulho de sozinho. Que porra é essa? Talvez o cara do outro lado esteja tentando usar Morse ou algo assim, porque não conseguimos nos ouvir muito bem. Peguei o microfone e disse: "Se você puder me ouvir, faz um plim uma vez para dizer sim." Pegamos o segundo walkie-talkie e sintonizamos no mesmo canal e nada aconteceu. Não só isso está acontecendo com só um walkie-talkie, mas não podemos fazer com que o segundo walkie-talkie simule o mesmo ruído de no outro. Apertar o botão é literalmente a única maneira de fazer aquela coisa fazer aquele maldito barulho. Esse foi o primeiro momento em que entrei no modo, ok, talvez algo esteja realmente acontecendo aqui. Comecei perguntando coisas como: "Alguém aí apita uma vez, se você pode me ouvir apita uma vez, se você estiver no prédio apita uma vez." E ele fez o barulho uma vez, todas as vezes. Além disso, não fazia barulho se você não dissesse nada. Literalmente, só respondeu quando perguntei. Não foi o Dan brincando comigo. Ele estava bem ao meu lado, à vista, e o outro walkie-talkie estava desligado. Coloquei o walkie-talkie na mesa. Com ninguém mexendo. E disse em voz alta: "Se alguém puder me ouvir, apite uma vez." Não. Filho da mãe. JPG. O Dan e eu saímos correndo da sala. Procuramos pessoas na redação, no estúdio, nos corredores, nos banheiros, nas salas de transmissão, nos escritórios, no estacionamento, em todos os lugares. Ninguém. Chego até a sala de entrada onde ficava a porta da recepção / pista de boliche. A porta da pista de boliche está toda aberta. Eu tenho certeza que tinha fechado e trancado aquela maldita. Eu sempre fazia isso. Toda vez. Foi aí que comecei a entrar em pânico e os acontecimentos ficaram um pouco menos claros. Dan e eu voltamos para a sala de controle e fechamos todas as portas para que ninguém pudesse ouvir dentro da sala. O walkie-talkie ficou silenciosamente na mesa ao lado do quadro. Perguntei novamente se ele está aí. Perguntei se ele pode me ver. Decidi que talvez alguém ainda possa estar me enganando e esteja me ouvindo de alguma forma. Decido ver se essa coisa pode realmente me ver. Fico na frente do quadro e fico de frente para a parede do monitor. Se eu estiver de frente para a parede do monitor, apite 2 vezes. Não. Pode ser. Esta foi a primeira vez que essa coisa apitou 2 vezes. Eu giro 180 graus. Se eu estiver de frente para a parede do monitor, apite 2 vezes, se não, apite uma vez. Eu não acreditei.
Eu testei de novo e de novo e de novo, passando para diferentes orientações e solicitando diferentes números de barulhos. Ele acertou. Toda vez. Estou em pânico. Agora são 2h20, e não registro os horários dos intervalos há mais de 1 hora. Não posso mais fazer meu trabalho, estou com muito medo. Em algum momento, Dan e eu simplesmente aceitamos que estamos em contato com algo de outro mundo. Pergunto se ele saiu da pista de boliche. Foi um sim. Pergunto se morreu no incêndio. Foi um não. Eu perguntei se Deus existia. Disse que sim. Agora, da última vez que contei essa história, as pessoas disseram ri, sua história era boa até que você chegou a esta parte, confirmado fake. Eu realmente não me importo, eu não vou omitir porque aconteceu de verdade, porra. À medida que estou mudando para esta nova e aterrorizante visão de mundo baseada na experiência que estou tendo, pergunto se existe um inferno. Você está no inferno? Em uma escala de 1 a 10 pelo número de apitos, quão ruim é o inferno? Aquilo não parava. Eu comecei a chorar. Não me lembro quantas vezes ele apitou antes de finalmente parar. Tentei me acalmar e, naquele ponto, ignorei o walkie-talkie e parei de fazer perguntas, e comecei a falar com o Dan e a tentar encontrar explicações, e colocar meu trabalho em dia. Está chegando perto da hora de encerrar, então começo com meus procedimentos de fechamento, etc. Enquanto estou desligando algumas coisas e conversando com o Dan, essa coisa começa a apitar em séries de 3. Apenas 3, pausa, 3, pausa. Repetidamente. Comecei a tentar adivinhar o que queria dizer. São cerca de 2h45. 3 horas? Vai embora? Não. Alguma coisa vai acontecer às 3 horas? Que se dane, de jeito nenhum eu vou ficar nesse prédio. Eu configurei a automação para mudar sozinho para aquelas barras coloridas após o hino nacional e simplesmente desliguei o transmissor 15 minutos antes. Foda-se esse walkie-talkie, desliguei o filho da mãe e taquei no carregador. Dan e eu saímos para o estacionamento, e ele vai embora. 3 da manhã chega. Nada acontece. Espero para ver o que acontece, porque tenho que voltar para dentro para carregar a playlist do dia seguinte. Nada. Por volta das 3h02 eu decido, assustado pra caralho, voltar para dentro. Enquanto caminhava de volta para a porta, ouvi um som estridente. E então um som de algo elétrico, como um curto-circuito. O grande cabum veio da nossa principal antena receptora de rede. A coisa tem cerca de 9 metros de diâmetro e fica em um enorme tripé robótico. A coisa de alguma forma escorregou e literalmente caiu com todo o seu peso, caindo na posição inferior, de frente para o chão. Ligo imediatamente para meu chefe, que também é o engenheiro-chefe. Ele atende, e diz que ele estará lá imediatamente. Ele mora na mesma rua, então estará aqui em uns 2 minutos. Segui o som do curto-circuito. Descobri que entre o prédio e a parede de rocha, uma maldita linha de transmissão quebrou que não tem nenhuma relação com a queda da antena. Aquela plaquinha dos fios não estava mentindo. Chefe aparece. Disse a ele que eu estava lá fora fumando quando a coisa caiu. Ele falou que nunca viu nada assim antes. Entramos juntos ao som dos alarmes relacionados à antena. Conto para ele sobre a linha de transmissão, e falo que no dia seguinte o cara vai ter que fazer a playlist porque que se dane, eu vou embora. Ele literalmente não dá a mínima e tem peixes maiores para fritar. Entro na minha caminhonete e pego a estrada. Ligo para meu amigo William, que sempre ficava acordado até tarde, para contar a ele o que aconteceu. Enquanto estou repassando os acontecimentos com ele, pelo fone de ouvido do telefone. E não tô brincando. Escuto um, plim. E o Will também ouviu, caceta.
Foi exatamente assim que aconteceu. Desculpe se alguns de vocês cornos não gostam porque não é bonito, arrumado e perfeito como suas historinhas de skinwalkers inventadas, mas foi assim que aconteceu. Ainda não consigo explicar até hoje, e nunca conto a ninguém porque as pessoas riem. Vim contar aqui em X e alguns de vocês ainda vêm reclamar disso. Bem, pode arquivar essa maldita história em TruePasta, porque eu não digitei toda essa merda apenas para ser chamado de mentiroso. Ficarei feliz em responder perguntas se alguém tiver alguma.